O próximo padrão de movimento é o movimento de girar. Esses exercícios, a gente trabalha principalmente a mobilização da região do tronco. Pensando no idoso frágil, que é aquele idoso que faz as atividades básicas da vida diária, nosso objetivo é que ele mantenha, que ele continue realizando essas atividades, promover essa manutenção das atividades básicas. Então, nesse sentido, é importante a gente colocar exercícios que vão trabalhar a estabilização dessa região do tronco, trabalhar a transferência da postura, então a passagem da postura deitada para a postura sentada, para a postura em pé, e também a parte de rotação de tronco, que normalmente o idoso acaba utilizando para fazer as atividades da vida diária. Às vezes ele está sentado, daí ele gira o tronco para pegar um objeto numa mesa, num criado mudo. Então é importante a gente trabalhar essa mobilização e essa estabilização dessa região do tronco. Para o idoso independente, é importante a gente selecionar exercícios, né, que auxiliem a realização dessas tarefas das atividades da vida diária. Então, um dos exemplos que nós temos é trabalhar a elevação pélvica ou a famosa ponte também. Então, importante orientar o idoso o recrutamento da região do glúteo, da região do abdômen, durante a execução do padrão do movimento. Ele pode fazer os exercícios também como exercícios de prancha, e daí a gente pode aumentar a base de apoio, colocar ele para colocar o apoio do antebraço sobre um step, utilizar apoio de joelho também, se ele não tiver nenhum problema articular que impeça fazer esse movimento, e também os exercícios de anti-rotação, que vão trabalhar também essa parte de estabilização do tronco. O idoso ativo. A gente pode trabalhar esses mesmos exercícios que a gente trabalhou com o idoso dependente com auxílio de cargas externas. Então, fazer elevação pélvica com carga externa, ou fazer, inclusive, ela com apoio unipodal e não com um apoio bipodal. A prancha sem o auxílio, sem o apoio de joelho e também sem o apoio do step. E os exercícios de anti-rotação na postura em pé. Mesma questão em relação ao idoso atleta. Posso trabalhar com sobrecargas, a prancha eu posso fazer com apoio unipodal também, e posso aumentar também a carga para os exercícios de anti-rotação. Bom, vocês viram que indiferente da capacidade funcional do idoso, eu consigo trabalhar todos os padrões de movimento. É importante, além da gente avaliar a capacidade funcional, a gente avaliar também a capacidade física para promover um exercício eficiente e seguro. Agora nós vamos iniciar com um exercício que vai trabalhar a região do core. Para isso a gente vai utilizar um elástico e vamos fazer o exercício de anti-rotação. Eu vou pedir para o Roberto manter as pernas afastadas na largura do quadril, os joelhos bem semiflexionados, ou seja, mais relaxado, o joelho mais neutro. E ele vai segurar o super band e vai virar primeiro na minha direção. Importante, antes da execução do movimento, pedir para o idoso fazer a ativação da escápula para manter o tronco ereto. Então ele vai puxar o elástico em direção ao seu abdômen, pode puxar, Roberto, isso. E depois vai elevar para frente o máximo que ele conseguir e sustentar nesse movimento, vai ser em isometria. Segurando, mantendo a ativação tanto da região do abdômen quanto da região escapular. Pede para ele retornar devagar, traz para a região do abdômen. Isso, e voltou, promovendo o giro. E a gente vai fazer o mesmo exercício para o outro lado. Então, eu vou trocar de lugar com o Roberto. Mesmo movimento, puxou para a região do abdômen, eleva os braços para frente e tenta sustentar. Ativação das escápulas durante todo o momento da execução do exercício e também ativação da região do abdômen. Na hora de retornar, devagar, pede para o idoso trazer o braço em direção ao abdômen e fazer o giro soltando o elástico. Vai depender novamente da tensão do elástico, da capacidade funcional do idoso. A gente tem outros exercícios que pode trabalhar essa região também, como a gente já fez no exercício de mobilidade. A prancha, você pode utilizar aquelas mesmas variações para trabalhar esse segmento, só que nesse caso, quando a gente pensa em trabalhar a parte de potência e força muscular, então o tempo de execução vai ser um pouquinho maior e a ativação
ela não vai ser tão significativa, porque senão o idoso não vai conseguir manter a sustentação do movimento durante tanto tempo como no caso do exercício de estabilização. Bom, nesse primeiro exercício de tronco, a gente vai pedir para o idoso pegar a nossa argola e ele vai simular como se estivesse colocando uma meia ou um calçado. Então ele vai pegar com a mão, apoiar ela no pé e tentar levar essa argola em direção ao cone. O principal objetivo não é que a argola entre dentro do cone, mas sim simular essa atividade. A gente vai tentar fazer agora com o outro pé. Perfeito. Faz esse movimento várias vezes para que o idoso tenha esse controle do tronco, de trazer o tronco para frente e também levar o pé, a perna, na verdade, né, o pé o mais próximo possível para facilitar tanto colocar uma meia ou colocar um sapato, contribuindo assim para as atividades do dia a dia. Nosso próximo exercício, que vai trabalhar o tronco e vai simular uma atividade da vida diária, que é o movimento de rotação, aquele movimento que o idoso precisa fazer para pegar algum objeto, se deslocar o tronco levando a mão para o lado. Para isso a gente vai utilizar uma argolinha. Eu vou pedir para a idosa unir as duas mãos, pode unir. E agora, aonde eu for levar a argola, ela vai ter que tocar com as duas mãos unidas. Pode tocar, aí volta. Perfeito. Vocês observaram que a idosa teve que se movimentar, trazer o tronco para frente para alcançar o objeto. É uma atividade que a gente faz diariamente no nosso dia a dia, de alcance, de conseguir segurar alguma coisa. Então é uma atividade que dá para você incluir também no seu programa de treinamento funcional. Nesse exercício de tronco, a gente vai trabalhar também a questão do alcance. Então eu coloquei a idosa sentada numa cadeira bem segura, apoiada na parede. Vamos utilizar uma bola e na outra cadeira eu coloquei um cone, que pode ser qualquer objeto que você tenha disponível. Então eu vou pedir para a idosa apoiar as duas mãos na bola, pode apoiar. Ela vai fazer o movimento de levar a bola para frente o máximo que conseguir até alcançar o cone. Pode pegar o cone, coloca em cima da bola, leva o cone de volta e volta novamente. Então ela está fazendo esse movimento de ir para frente, pegar um objeto, ter esse movimento de alcance, que é uma atividade que o idoso pode realizar. Então ele pode inclinar o tronco para frente para alcançar qualquer objeto nas suas atividades da vida diária. Vamos realizar então um exercício de elevação de quadril. Pedir para o idoso sentar, manter os braços bem apoiados no chão. É importante você orientar para que o idoso faça o movimento como se ele fosse alcançar os pés. A maioria dos idosos fazem isso aqui, ó, deixam a região do ombro bem próximo. Então fala para ele, ó, a sua meta é como se fosse alcançar a região dos pés. Então ele consegue deixar a postura mais alinhada. Fazer a ativação da região do abdômen e contrair também a região do glúteo em todo o movimento de elevação. Então vou pedir para o idoso fazer um movimento de elevação de quadril e retorna à postura inicial. Fase concêntrica o mais rápido possível, fase excêntrica ter o maior controle um pouco mais devagar. Pensando nesse mesmo movimento no idoso ativo, então ou o idoso atleta mesmo, nós podemos pedir para o idoso fazer um movimento com apoio no podal. Então eu vou pedir para unir as duas pernas, deixar os dois pés bem alinhados, faz um movimento de elevação de quadril, quando o idoso estiver sustentando, faz elevação da perna. E agora ele vai fazer um movimento de descer o quadril e subir novamente, mantendo a perna, uma das pernas no caso, elevada. Pode retornar. Outra variação que a gente tem em relação ao movimento de elevação de quadril, elevação pélvica, é trabalhar também a região do períneo, pensando na população idosa. Então eu vou utilizar uma bola de borracha, pedir para que o idoso contraia. Se você não tiver nenhuma bola, uma dica legal é você pedir para o idoso manter as duas pernas bem alinhadas e falar para ele, ó, que a sua mão não pode passar entre as pernas. Porque daí ele vai estar realmente contraindo uma perna sobre a outra e ativando também a região pélvica, para trabalhar essa região do assoalho pélvico. Daí ele faz um movimento de elevação de quadril e retorne à postura inicial.
Esse exercício de elevação pélvica, ele é bem importante e interessante, a gente consegue trabalhar com os diferentes níveis de capacidade funcional do idoso. A maior dificuldade que a gente tem é se o idoso não conseguir ficar na postura deitada. Tem muitos idosos que têm dificuldade, por exemplo, de deitar no chão. Se é um idoso que consegue, então a gente pode fazer as diferentes variações. Observe também que nós colocamos uma almofada para que o idoso mantenha a cabeça bem estabilizada, bem alinhada ao restante do corpo, para evitar que ele faça um movimento de hiperflexão ou hiperextensão também dessa região cervical.